Começa agora Caijucas! Caijucas, Caijucas! Olá, meus chuchudejinhos! Tá começando o primeiro episódio do CaijuCast e que talvez seja o último. E eu tô aqui na bancada com a Caijuzinha. E o meu nome é Bluchan. E eu vim aqui hoje pra defender que fantasmas não existem. E você, Caijuzinha, o que você tem a dizer? Oi, gente! Eu sou a Cacaju e eu acredito muito em fantasma e eu tenho muito medo também. Aí é complicado. E direto do submundo cósmico, temos Abis. E aí, galera, tudo certo? Eu já tive experiência, sim, eu acredito bastante. E diretamente da Realeza Gamer, temos nosso amigo Henrique. E aí, galera, beleza? Eu estou aqui hoje inspirado pelos meus amigos aí a me arrepiar com histórias de terror. Eu acredito também, mas eu não tenho medo. Então, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ter medo hoje? Vamos ver. Será? Acho que não. Acho que não. E diretamente dos túmulos de Call of Duty, Zombie. Olá, pessoal, boa noite. Eu com certeza acredito em fantasmas. Já tive muitas experiências e vou contar alguma delas aqui pra vocês hoje. Legal. Bom, então é isso aí, gente. Só eu aqui que não acredito em fantasma, né? Pelo jeito. Acho que sim. Acho que é isso. Você acredita, mas não tem medo? Exato. Beleza. Quem quer começar contando a sua primeira experiência fantasmagórica? Bom, se quiser eu começo. Pode ser. Pode ir. Tá muito de Beleza. todo mundo tá com curiosidade. Eu acho que o mesmo. Zombie ia, mas tudo bem. Não, eu só tudo bem. comentei, mas se vocês quiserem eu começo, não tem problema. eu começo, é que não a tem minha problema, talvez não. demore um pouquinho também. A minha Meninas na é frente. relativamente longa. É relativamente média curta, na verdade. Tá. O que acontece? Quando eu era pequena, lá pela volta de uns 6 anos, 5, 6 anos, por aí, eu morava numa casa que era um sobrado. Não, E- quando você tinha 5, você não era pequena, você era inexistente. Que isso? Tadinha. Eu não vou falar que não, porque eu não sei quanto eu medi. Mas eu não era mais alta, mas tudo bem. Mas beleza. Seja o bar. Quando eu tinha mais ou menos pra essa idade, eu morava num sobrado. E esse sobrado, ele tinha no andar de baixo, ele era a cozinha e a sala. E aí, do lado, tinha um corredorzinho que ia pro quintal. Era um corredorzinho de quintal mesmo, tipo, era céu aberto e tal. E aí, meu pai, ele sempre via eu lá fora brincando, né? Porque eu tinha aquelas motoquinhas que você pedalava, sabe? Que era de plástico. Um negócio, Bonitinho. se você batia muito forte, Mas quebrava. aí era mito. Então, eu ficava brincando nesse corredorzinho com esse negocinho. E aí, meu pai um dia comentou que ele me viu lá falando sozinha. E aí, ele achou que eu tava falando com a vizinha, porque eu tinha mania de chamar a vizinha pra conversar. Porque ela era uma senhorinha e eu conversava com a senhorinha. Bonitinho. Eu era muito simpática. E aí, meu pai achou que eu tava conversando com a senhorinha. Só que quando... E essa senhorinha existia, gente. Essa senhorinha existia. Bom, ainda bem, já é um bom passo. Né? Já é um bom começo, mas enfim. Aí, quando ele chegou lá, eu tava falando, tipo, sozinha pra parede, assim. Com altos papos sozinha pra parede, basicamente. Tipo, não grudada na parede, mas, tipo, eu no canto da parede, olhando pro outro canto da parede, falando sozinha. E aí, meu pai achou estranho. E eu ficava... depois de um tempo, isso começou a se repetir um bom tempo, assim. Que eu conversava sozinha. E aí, o meu pai virou e... Não, a senhora existia assim, Atos. E aí, meu pai, ele começou a achar estranho. Porque, tipo, tem aquele limite da criança tá conversando sozinha e seu amigo imaginário passar um pouco do limite, sabe? O limite E da aí, criança brincando sozinha e a criança precisar ir com o psicólogo. Exatamente. Caramba. E aí... Minha também. Exato. E aí ele começou a prestar Vinha atenção muito assim. cedo. E aí ele perguntou um dia pra mim, com quem você tá falando, né? Aí eu, com o senhorzinho, só que ele nunca me responde.
Ele só fica Meu sorrindo. Deus. E eu fico tentando Ai, conversar com meu ele e ele não me Deus do responde. céu. E aí meu pai falou, Lindo. que senhorzinho? Aí o senhorzinho tá lá fora, né? Tipo, ele tá sempre aí, ele sempre fica andando aí, eu sempre tento conversar com ele. Porque eu quero ser amiga dele. E ele nunca me responde. E aí, meu pai começou a roçar e ele começou a tentar dar dar uns migué pra ele não ir lá fora. Porque eu acho que tudo tem limite, até se você não acredita. É. E aí ele começou, igual eu tenho fobia, eu tinha fobia de comer frango e ele me falou que eu não comia frango, eu comia galeto. Então ele dava uns bonitinho, eu acho migué essa história muito fofa, meu Deus do céu. pra poder comer frango. Então ele dava uns migué saudáveis, entendeu? Tipo, ai não, vamos jogar videogame. Ah não, vamos assistir alguma coisa. É chato lá fora. E aí, tipo, depois de eu morei muito tempo nessa casa, né? Aí, mais ou menos um ano depois desse acontecimento, a gente se mudou pra outra casa. E aí, quem foi morar nessa casa foi um padre. Um padre? É, foi um padre. E esse padre um dia ligou que ele morou lá por uns 2 anos, assim. Aí um dia ele ligou pro meu pai, porque a casa era do meu pai tava alugando na época, né? E por causa do serviço a gente teve que mudar, então eu tava morando de aluguel em outro lugar e meu pai tava pagando aluguel com esse aluguel. E aí ele ligou e falou, tá com problema na calha, né? Tipo, deu problema na calha, vou ter que arrumar, né? Aí meu pai falou, tá bom, né? Não tem problema. Aí ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu um senhorzinho aqui, alguma coisa no corredor? E aí meu pai... Caramba, que loucura, Aí meu velho. pai falou... Não, Outra como pessoa assim? E aí ele falou, tinha um senhorzinho naquele... Ele explicou o corredor, que era o corredor lá do quintal, que ele fica vagando por aqui, sorrindo e rindo, sozinho. Tipo, parecia que ele tava debochando. E aí eu chamei o pessoal da igreja e a gente rezou pra ele e ele já foi embora. Então fica em paz, Meu não Deus. vai ter mais nada. E aí, tipo, moral da história, o padre viu, o pessoal da igreja viu e eu vi. Até onde isso é mentira? Meu pai começou E aí, até a acreditar, né? Depois desse dia. Caramba, que loucura, cara. E é por isso que eu nunca vou ter filho. Ah, bom. Cara, e Meu é Deus tipo... do céu. E eu lembro, assim, dele, sabe? Ele falou assim, eu lembro. Aí, eu depois que meu pai não me falou isso na época, porque não fazia nem sentido ele explicar pra isso uma criança de, sei lá, 6, 7 anos, né? Que já tinha passado um ano. Então não fazia sentido ele explicar. Aí depois de quando eu, sei lá, acho que eu tinha uns 12 anos, ele veio me contar essa história e falou, você lembra? Aí eu falei, lembro, tipo, normal, né, pai? né, pai? E aí ele foi me contar. Pai, não mente pra mim. E aí ele foi me contar. E assim, eu lembro que eu também tinha, assim, criança é besta, né? Tem muito medo de um monte de coisa. Tipo, eu tinha medo de sair a mãozinha da família Adams do banheiro, por exemplo. Então, tipo, normal. meu medo era focado nisso e não naquilo. Você entende? Tipo, criança, pelo amor de Deus. Para tudo. Ai. Você tinha medo do mãozinha da família Adams. Sim, eu tinha medo dele sair Esse era o seu do medo. banheiro e me pegar. De um banheiro específico. Tinha medo daquele banheiro. Tinha certeza que o mãozinho ia sair e me pegar. Era no banheiro. Se Era ela no fosse banheiro? No banheiro não tinha problema. Não, no do banheiro não tinha problema. Ele morava naquele banheiro na minha cabeça. Meu Deus. Fantasma tinha E aí, residência tipo, própria já. Exato. E aí, tipo, eu tinha medo do mãozinho da família Adams e eu tava de boaça lá com o senhorzinho invisível que só eu via. E assim, eu sempre tive uma crença, então eu fiquei com mais medo ainda. E assim, eu já ouvi histórias, relatos, tipo, reais de, por exemplo, brincadeira de jogo de copo, de Ouija. Então eu já tinha medo. Aí, quando eu cresci, né? Quando eu entendi a situação. E aí, até hoje, eu me recuso a brincar com essas coisas. Entendi. Mas é isso, cara. Gente, É pesado porque, real, não foi só eu que vi. Caraca, Mano, que bizarro. Agora eu tô com receio de contar a minha história, cara. Porque eu acho que não vai dar pra rir Pode desse falar? jeito aí, não. Não, acho que não vai ser engraçado. A da Caju Não, envolveu Cris. criança e padre. Vai ser Exato. difícil bater essa.
A minha envolveu o padre, cara. Você vai ter que se esforçar muito. Vai lá, Zug. Ai, caramba. Ó, então, tá, eu vou começar do final, né? Mentira, começar do começo. Ah, tá. Começa no meio e fala. Mas Memórias uma póstumas semana pra antes. Igual. Então, a minha família sempre foi espírita, né? Mais parte da minha mãe. Meu pai ia só por ir mesmo. Mais específico da Umbanda. Então eu sempre tive o costume de lidar com o mundo espiritual, assim mesmo. Daí um dia me revelaram que eu era médium lá no centro e daí meio que potencializou. Não precisavam digamos assim. revelar pra saber que você é médio. Não, pior que pessoas normais às vezes têm algumas experiências. Não, é que você é ver. médio de mediano. Ah, eu sabia tá. que havia alguma coisa assim, né, cara? Eu só tava esperando. Nossa, eu vou até quitar depois dessa aqui, meu Deus. Não vou quitar não, vai que desconfiguram em alguma coisa, é melhor ficar aqui. É melhor não zoar. Pronto, quitei. Desculpa, Zô. Não, de boa. Daí o tempo foi passando. Filho, fala a e verdade que dói. Caraca, não. Deixa ele contar. Por favor. Daí, cara, eu tinha o costume de ver muito vulto. Eu já vi com nitidez, assim, já. Teve uma vez que eu vi um senhor sentado no meu sofá. Teve uma vez que eu tava no banheiro, eu vi um rosto atrás de mim. Isso era bem comum. Sentir também presenças, essas coisas. Era muito comum. Era... Só que nessa época eu tinha 12, 13 anos, sabe? E eu ficava com muito medo. Daí... A minha mãe foi no centro, né? Falou isso e tal. E aí eles tentaram dar uma segurada. Nessa época, a experiência que mais me marcou assim mesmo foi quando eu tava dormindo no quarto. Na época dormia eu e meus 2 irmãos, né? Eu dormia no meio. E aí, perto da porta do quarto, eu tava olhando assim pra frente, a porta do quarto ficava na esquerda. Eu vi uma senhora, parecia ser uma senhora, né? E ela fez um gesto pra mim. Eu não conseguia entender muito bem o que ela quis dizer. Dedo do meio. Pode ter sido, não sei, eu não consegui compreender direito. Mas era uma senhora. Veia mal educada. Então, né? eu fiquei paralisado de medo. Eu não conseguia me mexer. Eu só lembro Mas de ter no meio da pensado. sua casa? Eu tava deitado no quarto, né? Meus 2 irmãos estavam dormindo do meu lado e eu ainda tava acordado. Eu tava olhando pra parede. Daí, eu tava olhando pra parede no meio do quarto. Minha cama ficava no meio. Aí a porta ficava um pouquinho na esquerda. Daí eu vi esse espírito, assim, na frente da porta, né? E aí ela fez o gesto pra mim. E eu paralisado de medo, eu nem me mexia. Eu queria só sair correndo. Daí o que eu consegui pensar na minha cabeça foi: eu vou contar 1, 2, 3. No 3 eu saio correndo. Ai, não. No 3 ela tava na cara da sua cara. Calma, o jogo não. A vida não é um jogo de terror. É um filme, né? Essa é a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, eu contei 1, 2, aí no 3 foi que eu tirei força da minha alma e eu só levantei gritando, correndo pro quarto da minha mãe. Ela tava dormindo com meu pai. Daí eu Com um bom nome. lá. Exato, né? Aí eu cheguei lá, cara, minha mãe acordou, né, desesperada com o que tava acontecendo. E eu nem falando direito, né? Eu só tava dizendo que tinha um espírito no quarto, coisa do gênero, só falando um monte de coisa. Ela tentou me acalmar, né? Depois até ela me falou que eu tava sem cor, tipo, minha boca não tinha cor nenhuma. Caramba. Depois desse dia, né? Caramba. Depois desse dia, eu, tipo... A veia te chupou, então. Qual é? Mano, isso, mano? Te chupou espiritualmente. Sugou a Totalmente, energia. mentalmente. Energia. Né? Mentalmente. Isso, Chupou ele boa energia. todinho. Aí eu tava muito apavorado Que com essas bizarro. coisas que estavam tendo, né? Aí foi que eu comentei que lá no centro a minha mãe pediu pra eles lá, né? As entidades que chamam, tentar dar uma segurada nessas coisas que eu tava vendo, sentindo. Porque tava muito frequente, né? Aí realmente. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode falar. Vai ser extremamente preconceituoso. Participar da Umbanda é bem parecido com Pokémon, né? Meu Deus. Por quê? Você pega um bichinho, nesse caso é o espírito, e manda ele batalhar com os outros. É igualzinho Pokémon.
Eu acho que isso é uma explicação. Assim. É um Não jeito é. de enxergar, né? Tenho certeza que é assim. Isso aqui se dá algo Só em que troca, de vez de né, Pokémon pra é incenso. Caraca, mano. Meu Deus, cara. Eu vou ficar quieta a partir de agora. Não, você tem que A melhor continuar com. explicação da Umbanda que eu já tive, by the way. Obrigado, Bu. Porque eu não tive nenhum contato com a Se religião. alguém tem dúvidas, é assim que pode se explicar. Linha de espírito A perfeito. todos que eu Muito bom. ofendi, acontece. Acontece. Daí, Meu tá, Deus. aí realmente eu fui lá, né, aí eles chamam de trabalho, mas o nome comum é macumba, né, basicamente é isso. Fez lá macumba, que eles chamam de trabalho, pra dar uma segurada nessas experiências que eu tava tendo. Daí realmente deu uma segurada, eu de vez em quando vi uns vultos, né, senti umas coisas esquisitas, mas... E o nada youtuber muito também frequente, chama de assim. trabalho, né? Daí, cara, essa parte aí foi quando eu comecei, né, a ter experiência com o mundo espiritual mesmo. Mas aí, as histórias mais pesadas mesmo foi quando eu tava me convertendo ao cristianismo, cara. Que eu tava começando a Eita. conhecer a Bíblia. Aí é bom. Quando eu tava começando a conhecer a Bíblia, aceitando a palavra de Cristo, cara, foi quando começou o negócio a ficar esquisito mesmo. Tipo, eu comecei a ter muitos pesadelos. Muito, muito, muito mesmo. E bizarro desses pesadelos é que dentro deles sempre tinha alguém que parecia se destacar dentro desses pesadelos. Que depois de um tempo, né, depois de estudar mais um pouco, pensar muito, na minha cabeça era algum demônio que tava lá me atazanando. Tentando né, te dentro do sono. impedir, né? Tava tentando me apavorar ou alguma coisa assim, dentro do sono mesmo. Até porque teve alguns desses sonhos, por exemplo, que eu confrontei essa pessoa. E depois de eu ter confrontado, o sonho escalonou de um jeito absurdo. Por exemplo, teve uma vez que eu tava dentro do ônibus e uma dessas pessoas que estavam em destaque, né, pra mim, eu confrontei elas. Eu falei, não, você não é você, ou algo do tipo, né? Que eu falei, o sonho é tudo muito aleatório, né? Daí, dentro lá eu falei que eu sabia que tinha alguma coisa a mais e tal. E depois disso, esse cara começou a me perseguir. Tipo, eu desci do ônibus, ele começou a me perseguir com... Sabe quando você tá num filme ou um jogo de terror mesmo e o bicho começa a gritar de uma forma absurda e Caramba, você que fica desesperado? Então, eu tava Credo, sai. fugindo, eu tava correndo e ele tava desse jeito. Aí eu caí no chão, nisso que eu caí no chão eu não conseguia mais me mexer. E o grito no meu ouvido. Aí eu acordava desesperado, né, em pânico. Isso aconteceu, tipo, muitas vezes, várias experiências do tipo, né? Teve uma vez, por exemplo, depois de eu aprendi, né, que na Bíblia e tal, conversando com o pessoal da igreja, eles falam pra repreender em nome de Jesus. E teve uma vez que eu fiz isso no sono, em uma dessas Que eu repreendo em nome de Jesus. Caramba. E daí dentro do sonho, eu fiz isso, né? Eu repreendi uma dessas pessoas que estavam em destaque, entre aspas, né, no meu sonho. Uhum. E, cara, foi bizarro. Eu escutei essa pessoa, esse espírito, né? Porque no sonho ele tinha sumido. Eu escutei gritos de agonia. Era como se ele estivesse queimando. Sabe quando você vê um bicho queimando, assim, ele começa a gritar de sofrimento? Foi nesse nível. Eu escutava o bicho gritando. Cara, foi vários pesadelos desse nível, assim, né? Nesse nível. E, cara, Esse Pokémon deveria ter fraqueza a fogo. É verdade. Com certeza. Daí, nessa época aí que eu tava me convertendo, né? A que mais me traumatizou, assim mesmo, que eu consigo me lembrar, foi uma vez que eu tava tendo um desses pesadelos, né? Daí, cara, eu acordei desesperado. E foi questão de Cara, eu acho que não levou mais de 1 segundo. De verdade. Gente, quando eu acordei, eu ainda tava parado e eu consegui sentir uma pressão no meu pescoço. É como se alguém tivesse me enforcando. Eita, nós. Literalmente. Uma Que mão me bizarro. enforcando. Literalmente. Mas Literalmente. você isso conseguia não- se mexer? É porque foi muito rápido. Não deu tempo. Tipo, sabe o que me pareceu? Depois eu pensando nisso, me pareceu que que o bicho que tava me atacando ali, né? Ele percebeu que eu acordei e saiu. Ou alguma coisa do gênero. Porque foi muito rápido. Eu abri os olhos, só deu tempo de eu sentir o negócio no meu pescoço e parou.
Foi literalmente Nossa. isso. Eu abri os olhos, eu senti e saiu. Não deu nem tempo de eu me mexer nem nada. Eu só tava deitado, assim, eu senti e o negócio saiu. Cara, isso simplesmente me traumatizou, cara. Eu ficava com medo de dormir. Essas experiências todas que eu tava tendo. Na época eu até comentei com um amigo meu. Eu até chamei ele pra live, não sei se ele tá aí. Eu comentei com um amigo. E... cara, depois de um tempo, depois de... acho que eu ficar mais próximo de Deus, né, e tal... essas coisas foram sumindo com o tempo. Hoje eu ainda sinto sensações, presenças. Inclusive eu até comentei com vocês que quando eu tava escrevendo, né, organizando o que eu ia falar aqui, eu senti um troço atrás de mim aqui. É como, cara, é muito bizarro eu explicar a sensação pra vocês. É como se Sentir troço atrás é perigoso. Ah, meu Deus. É como se eu tentasse descrever pra vocês a sensação de mexer um membro do corpo, sabe? A gente não explica, a gente só faz. É normal. Continua perigoso. Não dá pra descrever pra vocês, mas é como se você sentisse raiva, sentisse ódio, sabe? É muito bizarro. Sentisse o que ele tá tentando transmitir, é isso? Não sei se é o que ele tá tentando transmitir, mas o que ele tá sentindo naquele momento. Eu acho que ele, com ódio, tava tentando sentir. Porque foi justamente na parte que eu tava escrevendo sobre o cristianismo. Quando eu comecei a escrever sobre o cristianismo aqui, eu comecei a sentir essa raiva vindo de trás de mim, esse ódio. Então não era um Muito espírito. É o Mirukuchan da vida real, cara. É porque espírito, né? Dentro do que eu acredito, só existe Deus, anjo e demônio. Então, pra mim, ainda é um espírito, é um demônio que tava atrás de mim, né? Ainda assim é um espírito. Rapaz. Se a gente for falar, se a gente for definir espírito como um ser além da nossa dimensão aqui, né? Um ser que tá no mundo Compreensão, espiritual. né? É tudo espírito. Tô parando pra pensar. Daí, quando eu tava nessa parte, escrevendo sobre o cristianismo, eu senti isso. Aí eu parei, repreendi em nome de Jesus, fiz uma oração e, quem diria, né? Sumiu essa sensação. Que loucura. Ai, que Pô, bonito. ainda bem, cara. Cara. Não é bizarro? E dá pra saber que não é Deus, por exemplo. Na Bíblia, por exemplo, É por Filipenses isso- 4:7. Pode falar, Bu. Tipo, eu penso assim. Eu não sei se existe, eu acho que não existe. Mas mesmo se existir, meu Deus é maior. Então é uma coisa que eu penso muito. Entendo. Então, eu sabia que não era uma presença boa, porque na Bíblia já orienta isso pra gente. Em Filipenses 4:7, por exemplo, diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Né? Então, quando ele tá na nossa presença, né? Quando a gente tá na presença dele, a gente sente paz, conforto, não é medo, ruim, sabe? né? Não é essa sensação ruim que a gente sente quando tá em Bonito. outras situações. Muito legal. Se fosse só eu contando a história, eu acho que não teria muita risada, mas com o Blue, né? Com o Blue não dá, né? O cara tem o dom, mano. Perdão. Desculpa. Não, desculpa. Mas- Tem o melhor mas- time. Mas, Blue, você não acredita por nunca ter passado por uma experiência dessa? Então, eu já passei por uma sim. Mas, sei lá, cara. Eu gastei Não. tanto. Não foi o suficiente pra te convencer, basicamente. Não foi. Eu vou contar. Conta aí. Conte. Ó, eu era piquitica e chamei amiguinhos da escola pra brincar em casa. Aí a gente foi brincar de pega-pega. Não, pega-pega não. Esconde. Aí Ju sabe essa história. Eu sei. Essa história eu sei, eu acho muito bizarra. Eu não sei como ele não acredita com essa história, sinceramente. Sei lá. Aí tava a gente tava se escondendo. E a minha mãe sempre foi muito rígida, né? Então ela não deixava brincar no quarto dela. Entendi. Certo. Tava na minha vez de pegar, né? Aham. De achar. Desculpa. Meu Deus. Agora tem ela fazendo contraponto. Corromperam. A Gay precisava do contraponto. Meu Deus. É minha mini Blue. Não, se eu fosse mini Blue, eu já tinha te chamado de pobre. Eu já tinha Brincadeira. achado um amigo e faltava mais 2. Eu vi alguém correndo pra dentro do quarto da minha mãe. Nossa. Aí eu já fiquei meio tipo, não pode, gente, vamos parar a brincadeira, eu vou tomar bronca. Aí eu entrei lá dentro com outro amigo que eu já tinha achado. Então, tipo, eu tenho Makesuki Ryu também. E debaixo da cama da minha mãe
tinha um pezinho pra fora. Ah, não. E o Shairoari tá se escondendo debaixo da cama, né? Eu vou lá, vou puxar o pé dele. Nossa, tô tudo arrepiada, velho. E não acredita. E não Eita. acredita, tá? Eu acho que ele não acredita como mecanismo de defesa. Eu também Porque acho. Provavelmente. Porque Talvez. não É que faz sei sentido, lá, eu outra era pessoa criança. viu. Você Não, era deixa criança, ele mas você não nessa tava parte. sozinho, maluco. Doidão. Eu vou chegar nessa parte, Fala. Eu fui lá, vou dar um xisto. Cheguei perto pra agarrar o pé e peguei o pé. Só que quando eu peguei o pé, ele meio que tinha textura de areia. E Caramba. era muito gelado. Era tipo encostar em gelo, realmente. Ai, tô arrepiada. E na hora que eu encostei, eu e o meu amigo se jogou pra trás. Ih. E a gente ficou todo arrepiado, igual eu tô arrepiada agora. Caraca. E a gente quis sair do quarto. Quando a gente saiu do quarto, os nossos outros 2 amigos já estavam lá fora. Então não tem como ele estar lá dentro, entendeu? Aham. E eles falaram, vocês demoraram muito. Aqui pra gente foi muito rápido. Entendi. E a gente sentiu um medo absurdo. E a gente também... Esse meu outro amigo falou que ele ouviu um barulho de gato. De gato, tipo... nervoso, só que vários gatos. Só que eu não ouvi nada. Eu só senti mesmo. O pezinho Porque um relou Aí e era um sentiu o pé tato, outro ouviu. todo escuro, tá? Não era tipo de pele escura. Ele era escuro mesmo. É como se fosse uma sombra, né? Né, como se fosse uma sombra, realmente. Aí depois eu fui ver que tem alguns espíritos que gostam de brincar de esconde-esconde junto com criança. Aí eu fiquei meio assim, né? Daí que eu fico pensando, criança vê as coisas mesmo. Criança é meio confusa, né? Aí por isso que eu não chego a acreditar mesmo. Ah, mas teve 2 pessoas que viu. Ah, eu não sei. Gente, Caramba. Caramba, mim já é. isso foi uma loucura, cara, sendo bem sincero. É. A da Blue foi a mais bizarra, eu achei até. É porque realmente foi É bizarro, palpável, né? né? Porque você porque tocou na exatamente. parada. Geralmente as pessoas só vê, né? Aham. Eu tive uma isso. experiência que eu toquei. Ou vê ou sente. Que louco. E eu gosto de tocar, mas não nesse caso. É, sim, eu imagino que não foi muito prazeroso nesse caso, né? Não. Mas sei lá, nossa. Bom, vamos mudar de assunto aí. Não pode, velho. O cara não acredita, mas tá cagado. Pois é. É, Pois então. é. E eu aqui, tipo, eu peço pra nunca ver e peço pra nunca ouvir, né? Tipo, tive aquela experiência lá e nunca mais eu tive, graças a Aham. Deus. Então eu peço pra isso não acontecer. Mas a maior coisa que eu sinto realmente é cheiro, cara. Cheiro eu sinto muito. Cheiro de coisa podre num lugar que nem tem nada. Cheiro de café. A minha Nossa, como eu história sinto cheiro de café. da gorda tem a ver com cheiro. Eu Essa sinto daí muito eu- cheiro. Cheiro putrefação, sabe? Muito Aham. bizarro. Uhum. E é tipo, sei lá, Vocês eu querem que eu tô conte a história da gorda? num quarto sem cheiro nenhum, do nada um cheiro de café e não tem ninguém fazendo café e tá tudo fechado. Cara, Nossa, eu sinto cheiro de cigarro aqui em casa. Cigarro Direto. também, verdade. Eu também Isso- sinto. Só que é o vizinho. Isso, Ah, isso é bem comum que você vê o pessoal de centro comentando de sentir cheiro, cara. É muito comum. O pessoal do nada assim começa a sentir cheiro. É muito comum mesmo. O Então, eu pessoal vou que contar pra frequenta vocês, centro então, espírita. a história da bufa gorda. Tá, Pode ser? manda ver. Manda ver, Tava falou. esperando isso aí também. E essa daí é uma das mais antecipadas também, hein? Essa é uma história que eu não vou falar a cidade, mas é aqui no interior de São Paulo. E todo mundo da cidade conhece. Aham. Todo mundo mesmo. Nessa cidade, teve um caso de uma mulher que ela trabalhava fora de casa. E um dia ela chegou e tava o marido com a irmã dela na cama. Ih, meu Deus. Nossa. Aí ela correu atrás deles com um facão. Só que Justo. ela era muito obesa. Muito mesmo. Aí eles correram e pularam o riozinho lá. Só que ela tropeçou nas pedras molhadas e bateu a cabeça e morreu.
Aí depois disso, depois de alguns anos, tá? Várias pessoas dali da região relatavam a mesma coisa. Eles sentiam o cheiro de ovo podre, de carne estragada, e começavam a ouvir coisa, ver vulto. E gente, tipo, viu o vulto correndo, né? Que é do mesmo jeito que ela morreu. Caramba. É bem bizarro. Aí todo mundo acreditava nessa história. Todo mundo mesmo. O pessoal tinha até medo de passar perto do riacho lá. É que descobriram depois de um tempo, né? Daí, com a história ficando cada vez mais famosa, os jornais locais começaram a cobrir isso, né? Daí veio o agente do governo verificar a história, né? Porque tava dando muito caos e tal. E ele descobriu que tava tendo vazamento de gás sulfídrico na área. E é um gás extremamente tóxico. E que tem o cheiro de ovo podre e carniça. Que causa alucinações. Por Caramba. Isso, que loucura, hein? Entendeu? A história da mulher, junto do que aconteceu, criou um caso de maluquice coletiva. Coletiva. Entendeu? Histeria coletiva. É isso, histeria coletiva. Isso mesmo. Mas aí Esse Mas aí a mulher que pegou o marido na cama com a irmã, tipo, será que ela tava alucinando? Ou isso Não, isso aí ela viu mesmo. Caramba, Mas, que tipo, loucura, você cara. Pois não é. acredita por causa de um caso desse, por exemplo. Não é só por causa desse tipo de caso. Mas é que eu acho que tudo tem uma explicação mais lógica. Tá, Entendeu? então, ó, eu vou contar uma história de uma pessoa muito próxima a mim, que eu confio muito, tipo, é próxima mesmo essa pessoa. E que tem outras testemunhas também. Uau! E era tipo assim, eram 4 meninas, eu não vou dar nomes aos bois, porque é uma pessoa muito próxima mesmo. Então, eram 4 meninas que elas tinham ido na casa de uma tia, de um tia-avó que, tipo, ninguém conhece, só que a mãe vai e leva a filha e aí a tia manda tudo junto, os filhos. Então, essas 4 meninas, e aí elas foram escondidas lá no quintal e falaram, vamos brincar de copo, né? Brincadeira do Ah, copo. que ideia boa. Que ideia genial, né? Muito boa. E aí, essas meninas foram brincar. E elas brincando lá, falando. E aí falou, eu vou dar um nome suposto aqui, porque eu não lembro exatamente o nome que ela tinha me falado. E falou, eu sou, sei lá, Sofia. Eu sou Sofia. O copo falou, né, que era Sofia ali ele ligou nos pontinhos lá. E aí as meninas ficavam, foi você que falou. Aí ela, não, foi você. Ficou cada uma jogando pra outra, né? Aquele negócio de, quem tá mexendo no copo de verdade, né? E aí, elas chegaram à conclusão que era a Sofia. E aí, essa mãe, essa família é muito religiosa. Então, tipo, ela não gosta dessas brincadeiras de copo. Elas foram fazer escondido. E aí, elas perguntaram, do que você morreu? Aí ela falou, leucemia. Só que numa época que você é criança, você nem sabe o que é leucemia. Sim, de Você fato. escreveu leucemia? Pô, como que crianças de nem 10 anos conseguem escrever leucemia? Devia ter 10 anos por aí. Eu não sabe, sei tipo, escrever leucemia. numa época que, tipo, não tinha essa internet, sabe? Então, tipo, Caramba. não é de agora, é de, tipo, sei lá, nos anos 80 menos, sabe? Por aí. Caramba. E aí, elas falou leucemia e aí elas começaram a ouvir que tava chegando perto essa família dela, né? A tia e a mãe da outra. E aí elas, vamos parar. E aí, do nada, elas falaram, a gente tem que sair. Elas, deixa sair. O bicho falava, não. E aí elas, não tô nem aí. Elas pegaram tudo e do nada o copo só explodiu. Tipo, elas tiraram os copos, explodiu. E aí elas ficaram morrendo de medo. E aí uma se cortou. Aí tiveram que explicar por que ela se cortou. E aí Meu elas Deus. falaram, porque a gente tava brincando brincadeira do copo. Aí elas levaram um esporro, não sei o que lá. E aí elas falaram, não, a gente nunca vai mais brincar, a gente ficou com medo, não sei o que lá. E aí a menina, verdade, a menina tinha, esse espírito tinha falado mais ou menos onde morava ali. E aí elas foram falar assim, é mentira, vou provar pra vocês que é mentira, né? E aí elas foram lá na casa procurar esse endereço, que era pertinho, não era longe. E aí, realmente existiu essa menina e ela morreu de leucemia. Com o mesmo Caramba, nome. que loucura. Com o mesmo nome, com a mesma doença. Caraca. Aí eu te pergunto, Aí é como osso. não pode ser real?
E aí, Blue? E aí, São Lu? muitas coincidências. São muitas Porque não coincidências, foi né, só cara? uma pessoa. Essa nada história dois. foi vista por 4 pessoas. Elas não moravam na região. Elas não tinham idade pra saber de leucemia. E bateu a história, sabe? Então, mas isso pode ser explicado com a retrocausalidade. Às vezes, elas estavam jogando e às vezes o nome nem era Sofia. Às vezes era outro nome, era outra situação. Só que aí depois que você sabe da história da Sofia de verdade, teu cérebro pode acabar lembrando da situação da sua... De Eita, maneira pô. diferente. A situação do conto exatamente. Você lembra de uma maneira diferente. Aí você vira pra sua amiga lá e fala: ué, mas não era a Sofia? Aí ela, sim, era. E pronto, fica uma história inexplicável. Mas, sei lá, 4? Eu não acho. E outra, acertar a doença. E o, É e o muito específico. e o copo explodindo foi uma bala perdida, então, né? O copo explodindo entendi. tem explicação. Ah, Várias Falei. pessoas com a mão quente apertando um copo de vidro contra uma mesa. Não Não precisa era ser mesa. muito especial para era entender. no quintal. Era no quintal, no chão, na grama. Aí já ficou diferente. Como que mexe o copo na grama? Eu não, Não, sei não, também. você Eu tô. Você bota os papelzinhos e o copo vai indo, tipo, é naquelas gramas. Não é grama, é quando já tá o terreno batido, que é terra já, sabe? Mas tinha grama ali, então, tipo, tem uns chapinhos de graminha perdido. É aquilo que eu falo. Eu não nego, né? Não falo, não é o espírito doidão. Mas eu não acredito que seja. Entendi. Justo. Eu tenho uma percepção diferente. Eu não acreditaria que foi o espírito da menina que morreu de leucemia. Eu acredito Não, que tudo seja outra bem, coisa. pode ser um Eu demônio vou ter que que esteja se concordar passando. com o zombie aqui. Exatamente. Eu acredito que na maior parte das vezes seja um espírito que eles chamam de zombeteiros, né? Eu Então, tenho certeza Sim, que a maioria. Demônio. Então, o que acontece? Que se eu chego aqui, vamos supondo que a gente tivesse numa call fechada, né? Só a gente aqui. E eu contasse um segredo pra vocês. E nenhum de vocês contou esse segredo pra outra pessoa e essa pessoa... tipo, outra pessoa ainda assim ficou sabendo. Como que isso é possível? Tipo, se só a Alguém gente contou. aqui tava aqui. Se ninguém contou. Supondo que ninguém Mas tivesse isso, contado. alguém pode ter contado. Alguém Eu pode ter suspeitaria que alguém poderia ter contado. Exato, mas se É. ninguém houvesse contado... Se for provado que ninguém contou, você Se diz. for realmente... Exato. Ninguém Supondo que seja... mesmo? Supondo que seja... Aí é uma- paranormal. Então, supondo que fosse uma situação de eu e minha mãe, por exemplo. Um segredo que eu nunca contaria, sabe? E fosse provado que não foi ela, né? Pra deixar assim. Ainda assim, tem como outras pessoas ficarem sabendo, porque tem pessoas que têm sensibilidade ao mundo espiritual. A gente não tá sozinho. Tem bichos passando por a gente o tempo todo. E tem a Alexa também aí, né? É E verdade. tem a- É verdade. verdade. Daqui a pouco vai estar lendo um pensamento também, hein? Tem que tomar cuidado. Então, Aí cara, viu? pra um Aí eu vou espírito se presa. passar por alguém ou saber de algo que seja, mesmo que seja segredo, não precisa de muito, sabe? É só observação. A própria Bíblia fala isso, que o mal tá à espreita, só esperando uma oportunidade pra ferrar com a gente, né? Sim. Então, eu Olá, acredito Felipe nisso. aqui. Ela. Ele é o mau aspecto. Ai, ai, Exato. ai. Eita. Ô, Blue, mas você disse pra mim uma vez que é cristão. O que você considera ser cristão? Oi? O que você considera ser cristão? Acreditar em Cristo. Acreditar em Cristo. Então você acredita no mundo espiritual também, né? Porque pra acreditar em Cristo... Sim, eu você- acredito. Mas o eu que você acredito não- que Deus nos protege e a gente tá no mundo físico. Não no mundo espiritual. Eu não acho que tem um contato assim tão direto. Eu acredito que Deus também nos proteja, mas... Cara, se não houvesse... Você acredita em Porque Cristo, né? O Cristo é o eu Deus da penso assim, Bíblia. Beleza. Deus não mandou Satanás pro inferno? Não é essa parada? É. Mais ou menos, por aí. Mas É. Se tivesse demônios aqui na Terra, e Satanás sendo um dos demônios mais fortes, irmão sabe, por que ele não tá aqui na Terra? Então, mas é que pelo que eu sei, né? Eu ainda não cheguei nessa parte da Bíblia. Mas pelo que eu sei, na verdade, eles não estão no inferno. O inferno, ele é um lugar que foi criado para eles. Mas eles ainda não estão lá. É dito que quando
tiver a volta de Jesus, aí sim Deus vai mandar todo mundo pra lá. Os demônios, o diabo, a besta, Aham. o falso profeta. Eu tenho quase certeza que é isso que tá na Bíblia. Não é que eles já estão presos lá. Eles ainda vão pra lá. Quase falei um nome que não pode. Calma aí, calma aí. Que isso, que isso. Eu sei, tem que controlar. Eu só tô um pouco Faz o L. curioso. Eu só tô um pouco curioso pra saber se o Abyss tem alguma história assim. Eu tenho, Nada até a ver tenho. isso. Não é nada aterrorizante, seria até mais, tipo, calminho. Tu falou muito, eu vou zoar. Soft terror. Não é nem terror, eu diria até que é, tipo, mais wholesome, é legal, é uma coisa, tipo, eu acho, da minha visão, assim, foi uma experiência com algo além, que eu não saberia descrever, mas não foi uma experiência ruim, tipo, foi positiva, de fato foi positiva. Que bonitinho. Eu moro eu morava na minha casa antiga, antes de eu me mudar. Tipo uma casa bem grande. Tinha bastante espaço, assim. Tem campo, tem árvores, assim, que a gente plantava de fruta e tudo mais. E tinha algumas árvores muito antigas. Que já estavam lá e tinha umas que estavam, tipo, meio que mortas, assim, sabe? Há muito tempo já. Aham. E ficava do lado do campo. E teve uma época que eu gostava de soltar pipa. Normal, padrão, né? E daí teve um dia que tava ventando demais. Tava ventando muito. Daí eu aproveitei e fui lá pra fora pra soltar pipa. Era no domingo, eu lembro que meu pai e minha mãe estavam dormindo. Que eles sempre dormiam assim, tipo, depois do almoço. Daí eu fui lá brincar. Isso eu devia ter Normal. Eu devia ter uns 7 anos, 8 anos, por aí. Era bem novo, bem novo. E eu lembro que eu tava soltando pipa do lado de uma das árvores que tava, tipo, meio morta mesmo, e tava ventando bastante. E daí teve um momento que o meu pai começou a gritar. Eu ouvi meu pai gritando de dentro da casa, falando pra eu ir lá. E, tipo, Tá. o meu pai é aquele tipo de pessoa que não levanta a voz por nada. Ele pode estar louco de bravo, ele não vai levantar a voz por nada. Eu nunca vi meu pai gritando na vida. Essa foi a única situação, entre aspas, que eu vi ele gritando, ouvi no caso. E quando eu fui lá pra dentro, saber o que tava acontecendo e tudo mais, eu procurei ele na casa, não tava. Tava na cozinha, tava na sala. E eu fui pro quarto deles, eu bati na porta e daí eu percebi. Meu pai e minha mãe estavam dormindo. Eu fui pela janela, tipo, do quarto, assim, os dois estavam dormindo. Dormindinho. Daí quando eu bati na porta, eles acordaram e tudo mais. E quando eu tava conversando, explicando por que eu acordei eles, eu ouvi um baita barulho alto lá fora. E eles Barulho ouviram assim, também. Eles ouviram também o barulho. A gente foi checar, bem no lugar onde eu tava, do lado daquela árvore, um galho caiu. Um galho, assim, devia pesar uns 50 quilos da árvore morta. Caiu no chão, Deus! bem onde eu tava. Caramba! Eita, nós. Caramba, você foi protegido. Que da hora, cara. Que da hora. Eu conversei bastante com meu pai, minha mãe. Tipo, na época a gente frequentava a igreja com uma certa frequência. E a gente basicamente atribuiu isso ao Espírito Santo, tipo, alguma coisa realmente me protegendo. Porque nenhum de Bonitinho. nós sabia o que aconteceu. A gente realmente não tinha noção do que aconteceu e... Acho que não tem explicação mesmo, né? Exato, Impressionante. Eles podem exatamente. ter sido alienígenas. É. É verdade. É mais fácil acreditar É mais no alienígena, plausível, né, Bru? É mais Meu plausível. Deus. Faz sentido. Não, o Blue levantou um bom Beleza. ponto, porque, né, tem um cara com tentáculo acredito em e asa alienígena. aqui na minha frente. Você acredita em Eu não alienígena? acredito em... acredito. Eu não acredito, não. Em fantasma não, mas alienígena sim. Eu não Cara, acredito em Cara, alienígena. Eu acredito em alienígena, mas não acho que é esse monstro que o pessoal pinta, né? E até apareceu um Grey aí. Aí eu quero ver. Cara, O eu pior sou... que é- eu- Não, diga aí primeiro. Ah, Depois eu queria comentar é que eu tenho muito. Eu escolho muito acreditar com base no que eu vejo na Bíblia. E a Bíblia não me dá muita base pra acreditar em alienígena. Por isso que. Ah, mas aí eu já Será? penso diferente, porque se você pensar matematicamente, a galáxia só a nossa galáxia já é enorme e tem mais de uma galáxia. Galáxia. Então, tipo, matematicamente é impossível não existir outro ser. Entendeu? Você já viu o Sérgio Sacani falando sobre isso? Aí, Basicamente falando. aí escreveu. Aí escreveu. O Sérgio Sacani, ele. Eu lembro de ter visto ele comentando sobre isso. Que. Beleza. Pode até ser, né? Tudo gigantesco e tal. Mas, ó.
Pensa na quantidade de planetas que tem, sistemas solares e tudo mais, né? Matematicamente falando. É realmente Sim. um monte. O Sérgio Takani, eu lembro dele ter comentado que pra existir, né, a vida, precisaria de um sol amarelo, né? Igual o nosso. E só o fato de não ter... A maioria dos sistemas terem sóis vermelhos, não são sóis... Os sóis que a gente tem aqui já corta mais do que na metade esses sistemas absurdos, esses números absurdos. E Mas por aí vai. aí você cortando, tem que cortando, pensar cortando. que com a nossa inteligência e a nossa evolução foi assim. Mas nada impede de ter uma espécie que evoluiu É vendo verdade. desse sol. Entendeu? A gente tá falando com a nossa vivência. Vamos- Porque se for levar nessa teoria, já foi achado bactérias acho que foi em Marte. E querendo ou não, isso é uma vida alienígena. E eles estão vivendo numa situação Nós totalmente somos uma diferente da espécie nossa. baseada em carbono, né? Sim, Pode ter uma espécie baseada em nitrogênio, que não vai precisar de um sol amarelo. É que basicamente quando se trata de ciência, assim, principalmente na cadeia evolutiva, seria basicamente a formação da vida ou algo do tipo, algo próximo a isso, a gente não tem amostral, né? A gente tem literalmente um exemplo, que foi o que aconteceu aqui no nosso planeta. A gente não Sim. tem nenhuma noção de como isso poderia se ramificar, como poderia ter iniciado exato. em É falta condições de diferentes. dados, é falta de tecnologia suficiente pra entender, é falta de compreensão. Então, a partir do momento que você vira e generaliza que é quase impossível, você já tá errado, porque você tá olhando a sua perspectiva, mas você tem que olhar a perspectiva evolutiva. Que a gente evoluiu de um Deus jeito, mas criou nada esse mundo, impede. É, exatamente. Nada impede de ter criado outros. Pois a é. gente não vai ter compreensão Outros pra ao isso. mesmo A gente tempo. pode não ter compreensão. Mas nada impede, entendeu? É verdade. Então vocês, para encaixar isso no mundo espiritual, vocês diriam que Deus tem um propósito para ter criado outras vidas. Afinal, eu acredito que não vai existir uma forma de vida que não tenha sido ele que tenha criado. Acho que Pode a ser. vida não vai surgir a Sabe partir que do nada. sabe o que é doido? O quê? Pode ser que outros planetas, esses planetas sejam o inferno. Sim. Um desses planetas pode ser o Éden. Às vezes, nada impede. anjos são alienígenas. Demônios são alienígenas, sei lá. Se você for parar pra pensar em um conceito assim cosmológico, o que não nasce na Terra é extraterrestre. Então, Exato. anjo, Exatamente. demônio, Verdade. essas coisas assim são extraterrestres. São extraterrestres. E entra na mesma base do mesmo jeito que a gente não consegue provar ainda. Ou talvez nunca vai conseguir provar por tempo de existência e por tecnologia de que existe outros seres, também impede também da gente descobrir se tem, por exemplo, uma quarta dimensão. E que tem seres nessa quarta dimensão. É, Então, tipo... aí já é uma doideira. Exato. Então, tipo, a gente não consegue provar muitas coisas, nem se não existe, nem que não existe, entendeu? Mas matematicamente falando, e levando em conta uma evolução não igual à nossa, existe. Do mesmo jeito que eu acredito no verdade. mundo espiritual. Faz sentido. Bom, Sim. se eu for levar em consideração uma evolução que seja diferente da nossa, aí beleza, pode ser. Agora, parecida com a nossa, Não, Praticamente Eu, parecida. eu acho realmente- parecido muito improvável. Porque É. mesmo no planeta Terra, se você descartar a religião, né? Uhum. Se tivesse tido, sei lá, um inverno diferente, não teria sido os animais que deram origem a gente que sobreviveram. Exato. vocês acreditam então na teoria da Geralzinho. evolução? Eu curso biologia, tipo, eu tô estudando pra cursar biologia, é tipo um requisito da acredito. área, basicamente. É. Eu não- acredito na biologia atrelada a Deus. Exato. Eu acho que Deus criou a gente. O criacionismo, Mas né? através da evolução. Então o criacionismo seria diferente, porque o criacionismo ele entra em contradição direta, pelo menos Sim, o criacionismo que é muitas vezes concedido, assim, que o pessoal tem essa noção, entra em contradição direta. Mas na minha visão, por exemplo, eu acho que nada impediria, tipo, Deus, com todo o seu conhecimento infinito, colocou todas as peças certas pra a gente chegar onde tá hoje, a partir da evolução como exatamente. ferramenta, por exemplo. Exato. O universo. Então por que ele não iria seguir as próprias regras que ele criou? Exato. Existe evolução, ele criou uma criatura que deu origem a gente. E a gente vai dar a origem a uma criatura diferente também.
querendo ou não, a gente já mudou. Se você perceber, a gente já na questão de evolução, a gente já perdeu dentes, a gente já perdeu músculos, a gente já como fala? Daqui a pouco não vai precisar de Coisa de poucos alguns anos. dedos. Coisa de poucos anos. O próprio apêndice, né? só você ver, Ele- o próprio apêndice, sim. Inútil atualmente. A fase dos nossos Só pais. pra dar cirurgia. Quando a pessoa tinha 25, ela já tinha cara de 40. Sim. Aqui, agora não. As pessoas estão com, sei lá, 30, 40 anos de idade e com cara de 20. Com cara de 20. Isso é uma evolução. Porque a gente conseguiu fazer a nossa tecnologia evoluir suficiente pra gente não viver mais até os 40, mas sim até os 80. Eu acredito na religião, mas atrelada na lógica. Exato. Então vocês acreditam no Deus da Bíblia, mas não necessariamente na Bíblia. Não exatamente em Exato. tudo que é colocado na Exatamente, Bíblia. em tudo que é colocado. Eu acho que Então, pelo menos Deus da deu forma a capacidade... que as pessoas interpretam. Eu acho que Desculpa, Deus deu a desculpa. capacidade pra gente raciocinar, pra interpretar aquilo e levar pra nossa realidade atual. Então, se você seguir cegamente, palavra por palavra, você tá seguindo uma coisa de eras atrás que não existe mais, que não funciona mais hoje em dia. Então, você seguir cegamente, nem ele ia gostar, entendeu? Porque você vai, por exemplo, contra alguns princípios, tipo amor ao próximo. Exato. O Velho Testamento em si tem várias instâncias com regras que poderiam ser muito úteis na época. Sim, Poderiam tipo ter salvado comer carne de vidas na porco. época. Carne Exato, de e porco hoje- era proibido porque causava doenças. Hoje em dia, Exatamente. quem nunca comeu uma carne de porco? Hoje em dia nem é pecado. Não poder usar uma Bacon. roupa mais de um fio. Então, tipo, coisas que na época fazia realmente sentido. Era um jeito de você conseguir fazer as pessoas seguirem um caminho pra conseguir evoluir e chegar no que a gente é hoje. Ou na época, Mas que né? hoje em dia não faz sentido. Tinha uma intenção boa na época. Sim, Exato. tinha uma intenção boa. Mas é Entra isso, até na entendeu? parte da homossexualidade também. Exatamente. Porque um país que tivesse muitos homossexuais na época medieval ali, era um povo que era fadado a se destruir. Sim. Porque Não antigamente tinha um exército reprodução de também. 1000 pessoas era o maior exército do mundo. Hoje em dia, 1000 pessoas você não invade nem o burro. Exatamente. E, tipo, pra época faziam o certo sentido pra situação e pra aquilo. Mas hoje em dia, se você tem ódio a homossexuais, você tá totalmente fora da realidade e não tá seguindo o maior dos ensinamentos, amor ao próximo. É verdade. Então são Bonito. coisas que, se você seguir cegamente, não faz sentido. Entendeu? Eu Vou ser não bem acho sincero, que até dá pra seguir- seguir cegamente. Seguir tudo Pelo que menos tá pra mim escrito na não Bíblia, pelo menos até, tipo, o Velho Testamento, você se torna uma pessoa literalmente incapaz de viver em sociedade. Atualmente, assim, é literalmente Uhum. impossível você viver em sociedade seguindo absolutamente tudo. Exato. Tipo, você evita... Sobre Ele isso aí tá- eu concordo. Eu já comentei até com vocês que é impossível seguir. Até porque se fosse possível a gente seguir tudo, Jesus não tinha vindo. Ele Exato. veio justamente por a gente não conseguir ser igual a ele. Né? Ele veio perdoar os nossos É pecados. verdade. Toda a Então, mensagem da Bíblia mudou depois do Novo Testamento também. Então, tipo, é mais uma Cara, mudança já passaram que... 2025 anos. E as coisas que ele fala ainda estão 100% corretas. Mas é basicamente isso. Mas tipo, e aí, Lu, que não faz você não sentido. falou? Eu não Exatamente, falei? conte a sua história. Exato. História de fantasma. A gente tá só esperando. Eu não tenho histórias de medo. Na verdade, eu tenho pouquíssimas. Uhum. Nenhuma história paranormal? Olha, tem algumas coisas estranhas só, mas nenhuma história assim que, por Legal. exemplo, me dá medo. Somos São ouvidos. acontecimentos estranhos somente. Por exemplo, uma vez eu tava deitado aqui, a gente tava construindo a casa que eu tô aqui agora, nesse momento. E eu dormia com meu irmão no meio aqui, praticamente, porque tinha muita gente aqui. E meus pais tinham o quarto deles no fundo ali, aí tinha eu e meu irmão, a gente dormia meio onde ficava a TV. Tinha um lugar ali, a gente só juntava umas coisas, fazia uma cama e eu dormia com meu irmão, né? Uhum. Uma vez,
Eu tava deitado, né? Dormindo. Eu não conseguia dormir muito bem, né? E eu era cagado. Meu Deus do céu, eu era muito cagado pra essas coisas. Eu tinha muito medo, muito medo. Eu não sei nem da onde o medo sumiu só, mas eu tinha muito medo. E aí as pessoas me assustavam também com vídeos daquela menina do Exorcista. Ah, que tempo. Nossa. E quem Eu nunca, era né? muito. Quem nunca? Era papo de eu ficar realmente apavorado, de pular e tudo mais. Mas tudo bem. Aí, nessa época eu era cagado e tudo mais. Com Qual? essas É aquele coisas lá que de você... Ai, se você não mandar pra 7 pessoas, você vai morrer? Não. Aquele que do nada você tava assistindo um vídeo, aí, do nada na tela. É isso. Sim. É o do carro, né? Que ele vai fazer uma curva. Não, aí na não hora só da- esse. Não só esse. Aquele do labirinto que o Blue tá falando mesmo. Neo do labirinto é isso. Lembrei. Muito bom. Eu chamava de menino do Exorcista, não sei como é que vocês que eu conheciam. Eu sempre reconheci por isso. Aí meio que eu era muito cagado com essas coisas. Aí eu. Mas nunca me aconteceu nada de eu me assustar ou algo assim. Eu só me assustava quando apareciam essas coisas na internet. scares, Literalmente quando a gente via os vídeos na internet e o pessoal trollava, né? Mas aí, na vida real, uma vez eu tava deitado ali nesse esqueminha assim, ali na sala. E eu tava aqui, coberto, né? E parado assim. E eu sei que eu não conseguia dormir por algum motivo, né? Nisso, eu me virava assim, eu olhava pra cima, eu não conseguia dormir. Do nada, por algum motivo, minha mãe levantou, foi falar comigo assim, tipo, para de andar aí. Aí eu falei, quê? Não, ela literalmente disse que tava ouvindo passo do meu lado e eu não tava ouvindo nada. Mas eu não conseguia dormir. E simplesmente ela só não entendeu nada e todo mundo voltou a dormir. Simplesmente foi isso. Essa foi uma das situações. Eu não dormi. Não, todo mundo. E ficou tudo normal. Eu simplesmente não entendi nada esse dia. Nada. Mas nada. é sinistro. Você Sim, falou sim, que era é de bizarro. boa? Não, sim, tipo, ela sonhou. Não, pior que não, cara. Tava estranho, tava um clima estranho, sabe? Eu não sei É explicar. quando Eu você não sente consegui. pesar, né? Tava um clima meio bizarro. E simplesmente. Eu já mando um nesse... Pai Nosso. Não, eu não tinha costume. Aí, simplesmente, minha mãe acordou, falou assim, para de andar aí, vai dormir, tipo, do nada. Você. Aí, depois parou. Eita. Aí, não, eu realmente, eu falei assim, mas eu não tô andando. Aí, meio que ficou aquele clima e tá bom, né? Ficou por aí. Um olhou pra cara do outro, falou, putz, que chato, né? Boa noite. Aí teve uma outra situação. Uma outra situação que foi um pouquinho estranha. Deu um leve susto. Eu fiquei Deu um pensando. O quê? E se é outra história aí? Era só um assaltante e vocês mataram ele do coração. Verdade. Talvez, né? Talvez, vai que. Então, aí teve uma outra situação que eu tava. A gente já tinha mudado, né? O jeito que a gente dormia. Peguei uma beliche com meu irmão aqui. Aí ele dormia em cima, eu dormia embaixo. A gente sempre costuma jogar junto, fazer as coisas junto e tal. Aí era um dia que eu acho que a gente tava jogando Minecraft, eu acho. E a gente tinha parado, né, pra dormir. Nisso, eu tenho a porta aqui do meu quarto, que ela é meio bizarra. Você tem que girar a chave pra abrir. Você tem que literalmente girar a chave toda pra poder abrir, porque a maçaneta é quebrada e não funciona. Aí, você simplesmente pega, gira a chave, abre o trinco e você anda normalmente. Não sei porque nunca consertaram, já faz uns 10 anos que tá desse jeito. A gente só acostumou e deixou assim. Caramba, parando pra pensar, é verdade, hein? Lembrando que eu ia fazer. Por que eu não consertei isso? Por que não consertaram ainda? Mas tudo bem. Deixa pra lá. Aí teve Aí você essa faz certa quando noite. normal. Teve essa certa noite que acho que a gente tava eu e meu irmão tava conversando. A gente tava falando sobre, acho que alguma coisa do Minecraft que era pra fazer. Eu sei que a gente tava conversando, isso é certeza. Não sei se era realmente por isso, mas possa ser. Aí, eu tava falando com ele normal.
E meus pais já tinham ido dormir, né? A gente sempre costumou dormir mais tarde que eles. Eu, principalmente, Aham. sou o último a dormir aqui normalmente. Sempre mesmo. E sempre tive esse costume, nunca parei. Aí é uma parada já minha mesmo. Nessa, a gente conversando e meus pais dormindo do outro lado, tipo, tem um espaço. Se alguém tivesse vindo pra cá, eu ouviria o passo, né? Tipo, faria pá, 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 eu ouviria o passo. Sim. Não ouvi passo nenhum. Não senti nada. Não tava um clima estranho como na outra vez. Uhum. Nessa, eu, deitado aqui, tranquilo, eu ouço alguém tentando abrir a porta. E eu ouvi, porque tem Eita. uma chave que tem uns penduricalho, né? Tem uns chaveirinhos, assim, de coisa que aleatório. E Faz quando você... barulho. Isso, quando você gira, ele faz plim, 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 faz como se fosse um sino, mas é tipo um sino de chaveiro, né? É como se fosse só uns barulhinhos de chaveiro. Nisso, fez o barulho. Como se alguém tivesse girado a chave. Aí eu pensei, tá, Ué? quem que vai entrar? Assaltante E 2. simplesmente ficou por isso mesmo. Eu Nunca entrou olhei, ninguém. eu não falei nada, aí eu pensei. No momento assim, eu pensei, tá, quem que vai entrar? Que será que é minha mãe, meu pai? Porque normalmente, de vez em quando meu pai queria ver alguma coisa na rua, ou minha mãe mesmo de madrugada, tipo, fazer algum barulho aqui, eles faziam isso, né? Abre, faz o barulho normal e entra a pessoa, né? Uhum. Só que dessa vez fez o barulho. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Bizarro. Ué. Só por. Pra vocês terem uma ideia, eu nem me arrepiei. Não aconteceu nada. Eu não tava sentindo nada. Só aconteceu aquilo. Eu olhei. Eu falei com o Júnior. E ficou por isso mesmo. Nossa. Essas nós. são os dois únicos causos que eu tenho de medo, assim. Eu acho que são as duas únicas coisas que aconteceu. E não tem nada, por exemplo, de muito bizarro que aconteceu. Tipo, eu vejo alguma Mas coisa. é sutil, mas bizarro. É É. bizarrinho. É bizarrinho, Mas, mas tipo, eu nunca. O teu irmão Diga. também nunca teve Olha, eu nada não sei. assim. Ele nunca me contou. No máximo que eu acho que teve é sonho, essas coisas assim, mas Ah, nada sim. demais. Nada que nunca. Por exemplo, eu tinha muita. Às vezes, quando a gente, sei lá, aqui, quando eu voltava da escola e eu dormia à tarde, por exemplo, às vezes eu tinha um Uhum. pouco de paralisia do sono. Ah, Só que tá. a minha paralisia do sono, ela nunca foi igual a quando vocês falam. A minha paralisia, quando vocês falam é como? É tipo, você tá travado, você enxerga tudo normal, mas tá travado, né? E você pode ver alguma coisa. Casos. Tem gente que vê, tem gente que ouve, aí não consegue se Eu mexer, já aí vi, você tem tá? que, tipo, começar a mexer a ponta dos dedos pra conseguir, tipo, desbloquear teu Aham. corpo, né? Tipo, fazer seu corpo acordar. E que mexendo muito aos pouquinhos as extremidades, ponta das mãos, dos pés. Isso. As minhas paralisias do sono eram assim. Eu acordava, É só tava tudo apertar a bunda. vermelho. tudo vermelho. Muito bom. Literalmente tudo vermelho. Ué? Como se o céu fosse vermelho e iluminasse todo o ambiente de vermelho. Nossa, Credo. que bizarro. E era isso. Aí Só. já é alienígena. Eu não sentia nada. Eu não sentia medo. Não Era uma nave sentia, espacial. eu não sentia medo. Eu Certeza. não sentia aquela vontade de acordar. Eu simplesmente Seu bumbum acordava. ficou doando depois disso? É o quê? Seu bumbum. Não, Ficou não, eu doendo tava de depois boa. disso? Não. Não, Ai, não não. colocaram, não colocaram a Não. sonda no Henhook Blue. Eu Será? simplesmente sempre foi assim. Aí, obviamente, tinha alguns sonhos que eram estranhos, mas nada muito gritante. O Nathan falou que você é o Ciclope. Desculpa. Ah, Scott, pode crer. Será que você Não. tava virando um X-Men? Eu acho que sim. Cara, Não, mas era só isso que acontecia comigo, assim. Meus pais como vieram. olha, Meus pais como essa viam. história me lembrou uma outra. Qual? Que uma vez aqui, vim falar que era uma amiga que tava aqui da minha casa. Ah, amiga, né? Tá.
Eu tava no computador e a minha amiga tava deitada já. No outro cômodo. Apareceu a cabeça dela assim no corredor, né? E olhou pra mim. E eu achei esquisito que só olhou rápido e saiu, né? Aí, ué, tá passando mal? Aí eu fui lá no quarto. A pessoa tava roncando. Entendeu? É, Aí bizarro, falou, né? para de besteira, que você quer? Você tá passando mal? Aí a pessoa acorda e já fala, como assim? Ah, eu acabei de ver você lá, né? Aí a pessoa já cata e começa a chorar. Chorar Meu Deus. litros. É o Aí eu, doppelganger. meu Deus do céu, e ela jurou que não foi ela. Blue, acho que Mas você tá sei lá, sendo. né? Acho que você fez umas amizades no CAPS, Blue. Acho que essa seria a minha explicação pra essa história aí, mano. Pode ser mais maluca do que fantasma. Exato, Caramba, essa aí que fez muito doideira. mais sentido ser só maluquinha da cabeça mesmo. Mas é que ela tava roncando, tá ligado? Bizarro, né? Bizarro. Bizarro. Mas, ó, tem umas histórias assim, por exemplo, meus pais, como eles vieram de interior, assim, lá do norte e tudo mais, é sempre uma coisa bizarra quando você vai no meio do mato. Obviamente, tipo, você fica no mato de noite, você vai ver bola de fogo. Não tô nem zoando, principalmente pra lá pro Mas norte, tá? tem explicação pra essas bolas que ficam voando assim. Eu não vou saber te explicar, mas tem uma explicação científica que, se eu não me engano, Fogo são bolas de fato. energia. Fogo fato também. Entendi. Isso existe, isso é mas, pô, cientificamente provado. mesmo assim, É bizarro, mas... imagina uma pessoa que não tem nem escolaridade olhar uma parada dessa. Tipo, Não, cara. é óbvio que é o Boitatá, é óbvio. É o Boitatá. Pra mim É a mula sem cabeça. Exatamente. Será que Aí, daí é a mula sem cabeça? provavelmente. Bem provável. Muito provavelmente. Tem umas histórias engraçadas. Não é muito engraçado, obviamente. Eu digo engraçado por falar assim. Mas, por exemplo, uma vez minha mãe me contou que. Tem muita coisa, na verdade, pra lá que ela me contou que é meio bizarro. Mas eu vou contar pra vocês de pouco em pouco. Uma vez, eles gostavam muito de açaí, né? Pô, a galera lá come açaí, tipo, tem o açaí da Com manhã, o açaí farinha. da tarde, o açaí da noite, o açaí do depois da noite, mas tem um açaí também do antes do açaí da manhã. E talvez você tenha mais um açaí aí no meio, pra poder, né, complementar, pra ficar. Pra fazer a falta de dieta. comida o dia inteiro, né, tadinho? Então, né? Nem comeu açaí o dia inteiro. É mais ou menos desse jeito mesmo. E com farinha. Com farinha. Com farinha, Tem que ter assim. farinha. Aí, numa dessas, eles vão pegar açaí no meio do mato, né? Obviamente, porque tem as plantações lá, eles só vão lá e pegam e voltam e tudo mais. Numa dessas, minha mãe contou uma vez que eles foram sair pra pegar, e nisso, simplesmente, eles não conseguiam sair mais no meio do mato. Pegaram o açaí e começaram a andar. Andava e não chegava em lugar nenhum. Eita! Andava e não chegava em lugar nenhum. Que bizarro. Nisso, ficavam se perguntando, né? Pô, como assim? O que tá acontecendo? Que eu tenho muita história no Pará, né? Sim, tem. É bizarrão. Principalmente no meio do mato lá, Amazônia. É uma bizarrice. Aham. Falam que lá é pesado. Eles disseram que, minha mãe contando, né? Disse que se eles não tivessem largado assim, eles não saíam. Eles largaram, eles encontraram o caminho. Mentira. Sério. Eles contaram isso. Eles podiam ter Bizarro, acabado cara. antes. Então, Credo, arrepiou. poderiam Nossa, ter. que bizarro. Poderiam ter. Aí Quase o pessoal morreram por chama. curupira. Chamam de curupira, caipora, essas paradas assim mesmo. Nossa, eu tava Nossa. zoando. Não, mas é como se fosse. É como se fosse aquela proteção da mata que não te deixa, sei lá, destruir, né? Nossa, aí que cada doido. Tem se uns acontece nomes isso pra aí. quando, tipo, você entra num meio que parece um looping, Ai, eu não vou saber o nome, mas tem um nome pra esse negócio, pra quando você entra, tipo, num lugar e não sai nunca. O pior é que eu não vou Maluca. saber dizer, mas é o loop, beleza. Looping é isso mesmo, Matrix. Agora eu vou contar pra vocês uma coisa que eu achei extremamente bizarra que a minha mãe me contou. Que Eita. acontece lá no meio do mato. Esses anos atrás, eu tava aqui jogando joguinhos. Aí de noite deu um eclipse de sangue, né? Lua de A lua sangue. de sangue. Eclipse. É um momento Eclipse espiritual lunar. forte. Aí eu vou contar pra vocês, vocês não vão acreditar, muito provavelmente.
Porque é bizarro. Eu acredito. Tá bom. Eu não. Eu É. acredito nessas coisas, cara. Quando eles estavam no meio do mato lá, porque era muito pra longe mesmo, era muito interior, tinha uma cultura, quando dava lua de sangue, que é o quê? Você simplesmente atira pra cima. O quê? Ah, deu lua de sangue e atira pra cima. Aí matar ela me os vampiros. contou. Ela me contou que era pra acordar as árvores. Nossa, tipo- que brisa. Exatamente. Aí eu Aí falei, eu eu achei não acredito bizarro. nisso. Eu não acredito nisso. Eu comentando com ela, eu não acredito. Aí ela falou, falavam lá que era pra acordar. Na minha visão, eu consigo acreditar em qualquer outra coisa, mas que não é pra acordar as árvores, tá? Mas tudo bem, eu vou Por quê? Porque aceitar. as árvores protege as pessoas? Cara, não sei, eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia. Nossa, Mas que eles coisa simplesmente- assustadora de falar pra uma criança. Eles chegavam. Não, mas eu não era pequeno, tá? Eu já era grandinho já. Ah, tá. Esse Por falou isso pra que mim. Ah, tá, tudo bem, verdade. Você é pequenininho ainda. Verdade. Mas, tipo, quando ela me contou, eu falei, cara, eu não consigo acreditar que seja realmente pra acordar as árvores. Eu consigo Acho que acreditar ele só em muita outra inventou coisa. alguma coisa na hora. Não. Mas, tipo, todo mundo fazia. Mas mano, parece um papo de doido, tá ligado? Aham. Tipo, um cara Sim. vira e fala, ô, sabe por que as pedras não falam nada? Porque as árvores estão ouvindo. Pra não pagar imposto. Pode. Cara, eu tenho essas histórias só. Eu acho que é muito mais coisa bizarra do que história de medo mesmo. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que não tem Que muito, doido, mano. muito pra onde fugir, não. De coisa comigo, sendo bem sincero. Assim, aparições, essas paradas, não tem. Não tem, eu nunca. Acho que eu Aham. nunca vi nada, eu nunca presenciei nada. Só esses sustos no máximo, assim. E eu acho que depois que eu fiquei um pouquinho maior, também ficou mais difícil, porque não que eu fosse cético, eu acredito, pra vocês terem uma ideia, eu acredito na maior parte das coisas que as pessoas dizem que existe, tá? Se as pessoas Aham. falam alienígena, eu falo, tá, pode ter. Fantasma pode ter, demônio pode ter. Sei lá, o povo do mar, beleza, acho que pode ter também. O povo do céu pode Isso ter aí também. tem, com certeza. É isso aí. O povo da terra tem também, deve ter aí. Aí sim. Com certeza também. Tem essas coisas que eu acredito porque. Normalmente eu não acredito que alguém tire alguma coisa do nada, pra ser sincero. Eu não consigo acreditar. Por isso que eu fico com isso na mente. Por que as pessoas atiravam pra cima quando viu uma lua de sangue? Não é do nada. Bizarro. Mas é bem Não é Você tem do que nada. pensar assim, ó. Tipo- Por que em todas as culturas tem sempre a mesma descrição de fantasma? Porque sempre tem a mesma descrição de lobisomem. Sim. É Exato. verdade. É Tipo, bizarro. é exatamente isso que pega a minha mente. Porque, por exemplo, alguém inventou essa de atirar pra cima, mas por quê? Aí Depois, fica o questionamento. Uma vez que Exatamente. inventaram, por que continuaram? Qual que seria a funcionalidade Exatamente. Pois é. perpetuar esse Exatamente. filme? Exatamente. Não é bizarro? Aí fica essas Afastar coisas um na. bicho-homem. Lobisomem. Só Deixa eu eu, ver, perigoso. eu tive que resolver um negócio aqui urgente. Eu já tô de Ah, volta. Eita! Pô, De boa, de boa. você perdeu o meu relato bizarro, mas tudo bem, depois você vai É, ver. Nossa, certo, você mano. perdeu coisas loucas. Vai ter um É, corte, vai ter um Lucas. corte. Não aconteceu. Eu peguei só um pouco do finalzinho aqui do Henrique. Não, mas tá tudo Ah, de bem. boa, de boa. Não foi nada muito incrível, igual as histórias de vocês. Foi sim, ver foi coisa. legal. Foi legal? Foi legal, sim. Você perdeu Eu não já. gosto de achar que as minhas coisas são mais interessantes que as dos outros. Foi mal. foi É uma parada minha Não, mesmo. foi legal, pô. Não, mas foi muito legal, foi muito bacana. Eu te entendo, Ai, se Henrique. É tipo, diminuir. eu não consigo me dar algum título ou me dizer alguma coisa. Eu também tenho esse negócio aí. Exatamente. Sabe? Quando os outros falam, beleza, mas eu tento manter a É, Síndrome não, do humildade. impostor, gente. Quando os outros falam, eu acho muito mais incrível do que o meu. Não é que eu não acho incrível o que eu falo, mas eu acho que é Tem mais. baixa autoestima, mais vamos peso. ser melhores. Não, o pior é que eu não tenho alta, baixa estima, não. Baixa estima alta. Né? Não, peraí, alta, baixa. Baixa estima autoestima. alta. Alto próprio. Autoestima. Ai, meu Alta e Deus. estima baixa. Meu cabeça. Beleza. Desculpa, eu não tentei o Rodrigo falando que o zombie perdeu o sorteio do Corsa. Verdade. Né, O Eros não- levou um Corsinha.
Você tinha sido até sorteado, Zombie, mas você não respondeu, então tinha que Então. Foi. Ah. Ah, mas não ganhar um curso? Bom, né? Acho que sim. Cara, mas eu lembrei de uma coisa aqui que aconteceu comigo. Conta aí. Quando eu tinha 15, 16 anos por aí. Eu fazia um curso. E aí, meus pais tinham que me buscar, né? E aí, geralmente, eu não tinha que fazer, né? E nesse curso, todo dia eu voltava assim, né? Quando eu voltava, eu dava tchau pra minha amiga, entrava no carro e ia embora. Aí um dia, a minha amiga falou assim: cara, minha mãe perguntou um negócio e eu não soube responder. Ela perguntou: quem é aquele rapaz que entra sempre com você no carro? Meu Eu falei, Deus do céu. Quê? Eu entro sozinha no carro? Como assim? Caraca. E aí, eu falei, não, eu entro sozinha. Ela falou, não, minha mãe falou que vê você sempre entrando com um rapaz dentro do carro. Aí eu falei, não, que isso, né? E eu falei, não, fala pra ela prestar atenção na próxima pra ver. Aí ela foi no outro dia, a minha mãe viu de novo eu entrar com você no carro. Aí eu fiquei encucada com isso. E aí eu fiquei pensando, assim, o que eu fazia. Aí eu conversei com o meu pai, eu conversei com umas pessoas que conhecem um pouco, né, do mundo espiritual, que na época eu não entendia, não tava meio perdida assim. E eu tava muito chocada porque que a minha amiga tinha confirmado. Que a mãe dela viu. E aí eu descobri que a minha mãe, meus pais, né, tinham tido uma gravidez e perdido essa gravidez. E era de um menino. E aí, pelo que me falaram, na verdade, esse menino que entrava dentro do carro comigo era esse bebê que perderam e que ele andava me protegendo. E aí Caramba. eu fiquei mais calma com isso, eu achei muito bizarro. Não que seja uma coisa ruim, mas até eu entender, eu fiquei com muito medo e hoje eu sou, tipo, muito grata, assim. Eu sempre rezo por essa criança, mesmo ela nunca tendo nascido. Mas eu acho bizarro, não deixa de ser bizarro. Mas isso é muita loucura quando eu descobri. Caramba, Beyond Two Souls total, né? E aí é muito louco. Você não conhece esse jogo? É jogo. É um jogo. Eita, que da hora. Sim, cara, Só eu que juro no pra jogo vocês, eu juro pra o- vocês. O irmão dela... Nossa, é até spoiler, né, dizer que é o irmão dela. Mas no jogo o Não fantasma gostei. faz... Pô, estragou a experiência, mano. Nossa. O menino faz peripécias de fantasma. Ah, ele é do mal? Eu sei... Não, eu sei como é ele que ajuda ela. Ele ajuda ela Ah, ele ajuda? Só que ele vai movimentando as coisas, tipo... Move essa caixa. e, tipo, Bizarro. ele move. Que bizarro. Que Não, pior que loucura. eu eu já tomei esse spoiler, eu já vi, mas eu nunca joguei. Mas eu Você juro pra nunca vocês. Nunca joguei. Fala assim, tipo... Não, nunca tentou fazer também assim, tipo... faz aí, mano. Não, jamais. Eu peço pra não Tô ver e brincando. ouvir, eu sou Tô grata. brincando. E tem Eu negócio sou que tá grata, agora, filho. mas eu aqui, ele lá, tá de boa. Foi naquele dia que a Cacá percebeu. Foi naquele dia que a Cacau percebeu que ela tinha um stand. É verdade. Aí, ó. Verdade, eu tenho um stand. O Kaiju fala pra ele me tirar da chamada. Não fica não. Não sai dessa chamada. Eu choro, hein? Eu tenho medo. Ah, cara, não dá. Eu sou muito Me segurar medrosa. tanto agora. É... O tema que a gente levantou hoje é bem bacana dentro do Halloween. Só que uma coisa que Sim. eu fiquei pensando desde que a gente começou a conversar a respeito, assim, antes, é que, tipo, eu acredito que tem algo além, assim, que a gente não tem a capacidade de medir, De entender, checar. né? exato. Mas tem muita coisa também que a gente já entende, que, tipo, quando eu falo a gente, tipo, a academia científica, a gente como espécie, que são umas coisas muito... Nosso mundo é muito bizarro, tem muita coisa estranha que acontece no nosso planeta que a gente sabe que acontece desse jeito. Olha o ornitorrinco, mano. Exatamente. Um montão de coisa nesse sentido. E o que eu sempre fico pensando, assim, que é uma das coisas mais bizarras, se você quiser, se algum dia vocês forem dar uma olhada em relatos, é Chronic Wasting Disease, é uma doença que acontece com cervos, que ele corrói, ele vai basicamente consumindo, é um parasita que vai consumindo o cérebro do cervo. E ele vai começando a agir de maneira completamente errática. Ah, e aí ele vira um zumbi, né? Tem muita coisa bizarra que esses cervos
fazem, assim, Viu? tipo, Eu pesquisei aqui, Eu tava tem umas vendo- imagens bizarras. Eu tava vendo Sim. isso que tava na moda um tempo atrás, né? Um tempo tipo, atrás. 2 anos atrás. há uns 5 acho anos que atrás virou uma tem- crise de saúde pública É, nos Estados Unidos e até hoje é, tá, tipo, não tem solução, porque não tem, tipo, cura. Não Isso tem aqui é como plot de combater, né? Eu acho que isso aí pode virar ainda um apocalipse. Exato, exatamente. Eu acho que acontece algo parecido com uma raça de formigas também, eu não tenho certeza. Sim, mas eu acho que tem um uma fungo, coisa né? O É, fungo que inspirou The Last of Us, pode crer, É, pode crer. tem uma parada também, acho que acontece com louva-a-Deus, se eu não me engano, que é o parasita verdade. controla completamente o corpo do bicho. É muito bizarro, mano. Loucura, Esse né, negócio. cara? Chainsaw Man, quando a gente viu também. Lembra, eu não sei se vocês lembram da opening, aquela cena que tem uma lesma com os olhinhos brilhando. Aham. Não Então, lembro. naquela cena em específico do anime, da opening, que tem a lesma com os olhinhos brilhando, assim, se mexendo, é literalmente uma coisa que A acontece. lesma É hipnótica. um parasita que entra na lesma e come ela, tipo, por completo, come o cérebro dela e tudo mais, Isso. e faz ela ir pra um ponto alto, e o parasita é colorido. Daí o parasita começa a fazer esses movimentos rápidos pra ele ser comido por um pássaro, porque é assim que o ciclo de vida do Porque parasita aí- continua. Que legal, Querido, cara. que complexo. Agora eu entendo o medo da Kaká por pássaro. Né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ela já Eu entendo tinha. isso, Ela cara, já eu só não tinha soube explicar. o. É, ela já tinha Essa nem tá o. se terminando em A pássaro. proteção natural já. Já, cara. Aí o Caramba. episódio de Halloween personalizado pra Kaká, começa terminando em pássaro. né? Credo. Mas o nosso E mundo o tem muita fantasma coisa de um bizarra. pássaro, Kaiju? Ah. Um fantasma de um pássaro, tipo, Ele vai fazer barulho de asa? Tipo. claro que vai. Então não. Mas a coruja não faz barulho. Você ficaria tranquila com uma coruja? Ia falar isso agora. Coruja tem um voo silencioso, né? Não, eu acho que eu não tanco as penas. Entendi. É algo específico. Ai, patinha, Bico, patinha também não. agarro. É. É um preconceito específico, né? Nossa, É. já cortei asa de passarinho, cara. Pra mim é tão de boa. Peraí, você corta o osso? Não corta. Não, é as penas, né? É as penas pra não, Penas da pra não ponta da voar. asa. Isso, pra o bicho não voar. Pra não Ele voar, ficar né? Ai, que mansinho. dó. Não, mas é só de alguns bichos, Eu sei né, que não a gente machuca, usa mas solto, dá assim. dó. Não machuca. É igual cortar unha. Tipo, É. literalmente, é igual cortar Material unha. com quitina sem terminação nervosa. É tipo cortar o cabelo, seria a comparação É tipo isso mesmo. próxima. É só Aham. pro bicho não ficar voando. Por exemplo, a gente aqui já teve papagaio, já teve calopsita. Daí a gente cortava. Aí o bichinho podia ficar junto com a gente. Entendi. Caramba. Algum de vocês. Não, diga aí, Pode diga aí. falar. Não, eu vou perguntar outra coisa. Eu vou perguntar de outra coisa. Não, pergunta aí Ah, já. Nero, Nero. Vocês acreditam nesses jogos de tipo Ouija, tabuleiro, naquele, o homem da meia-noite que tem que fazer os desafios? Vocês Vou ter que acreditam ser nessas sincero, coisas? acredito. Acredito e muito. Eu acho que você literalmente atrai alguma parada pra o Pesada, jogo, né? sabe? O que eu Aham. acredito que Deixa eu possa fazer um acontecer. teste. Deixa eu fazer um testezinho. Lá vai ele com a loira do banheiro. Caramba, a loira do banheiro dava medo Minha lá loira quando. do banheiro. Não, você queria uma loira no banheiro, né? Ruiva também, morena, todinha na cozinha. Estão perguntando se você queria um boto cor-de-rosa ali, ó. Uma morena no quarto. E um boto cor-de-rosa. Aí não. São duas Nossa, lendas fã? urbanas mais bizarras que eu consigo pensar, mano. O Quem que- que inventou que o Boto comia a mulher dos outros, velho? Não, Eu isso posso é te bizarro. explicar por que inventaram isso. O quê? Dos golfinhos serem animais Lá tarados? vem. É mais fácil você botar quem tá no boto ter engravidado a menina do que você. Verdade. É. Respondendo Mas essa aí, pergunta, ó, a gente tá Kaiser. falando de fantasma. Se Fale, vocês então, estão sentindo calafrios, estão se sentindo observados, eu ficaram não, de Eu- bom mal. Eu Cara, fiquei o que eu feliz ouvindo as histórias. Diga aí, Isa. Não, o que eu ia falar é que eu senti arrepio, né? Não sei se vocês sentiram também em algumas partes. E É, sim, algumas eu me senti observado em um momento, mas não dura muito, não. Igual. Cara, depois que eu me converti ao cristianismo, isso ficou tão de boa de lidar, cara. Completamente, de verdade. Antigamente eu ficava cheio de medo, eu ficava cagado.
completamente, olhando toda hora pro canto que eu tava me sentindo. É a observava paranoia, né? eu ficava completamente assim. Hoje eu fico tão de boa, mano. Putz. É como se real tivesse um escudo, sabe? Deus fosse um. Né? Literalmente é. Maravilha, E mano. Pra mim já não me afeta mais do mesmo jeito. Eu só olho assim, tá, beleza. Ok. Eu acho que eu me senti alegre na maior parte do tempo, porque eu fico com receio de, tipo, tá, o que pode existir, mas, tipo... Eu não sei, eu não sei o porquê eu não Mas sentiria aí, medo vocês disso. acreditam nos desafios? Então, eu acredito. Eu ia comentar isso, né, naquela hora, que a Caju perguntou se acredita Eu- nesses... eu é uma acredito. espécie de rituais, né? Tipo um ritual, né, que você É faz. como um né? ritual mesmo. É literalmente. É uma Eu- invocação, eu- quase. Eu acredito que exista, só que não da maneira que é roteirizado, né? Ah, você vai lá, chama a loira do banheiro Faz 3 isso. vezes, dá descarga 3 vezes. O que eu acredito que aconteça é quando você vai fazer esse tipo de coisa, você espiritualmente tá ficando aberto a experiências. E aí o que tá passando em volta aproveita pra meio que fazer essas experiências com você. Não necessariamente a do loira do banheiro vai acontecer o que tá na loira do banheiro, sabe? Você fica muito aberto a experiências? Exato. Eu acho que é como se você se abrisse espiritual. Nossa, Blue. Meu Deus, Caralho, eu tava tão imerso na história, na explicação, que eu nem Tadinho, que Putz. isso, cara. Eles vão quando- morrer sim. Quando você comentou sobre isso, Kaká, eu lembrei logo daquela brincadeira clone. japonesa Não, também, verdade. No Mas eu clone, lembrei assistia muito Eu lembrei daquela brincadeira japonesa do esconde-esconde solitário, né? Que você pegava, sim. enchia a boneca de arroz, aí levava no banheiro e... Pô, aquilo lá é bizarro. Pô. A minha opinião quanto a esse tipo de jogo, eu acho que depende muito da intenção, porque assim, tipo, esses jogos como o Ija, Loira do Banheiro, o do copo, do lápis, que ficou popular na época que eu tinha os... É, o Charlie Inclusive, eu Charlie. tenho uma história engraçada do lápis, depois eu conto. E daí, tipo, eu não acho que que esse tipo de jogo funcione. Pra ser bem sincero, eu não acredito que 90% das vezes não vai funcionar, não vai acontecer nada demais. Mas eu acho que, tipo, a intenção, você se colocar num ambiente carregado, um ambiente complexo, tipo, um ambiente já preparado pra esse tipo de coisa. Eu acho que realmente depende da intenção e o quão metódico você é pra preparo. Porque eu imagino que ritual, assim, seja capaz de existir e realmente afetar a realidade. Igual o Zombie falou, você vai se colocando, quanto mais específico você vai ficando, acho que você vai ficando cada vez mais aberto a experiências ruins, seres ruins. Foi o que eu comentei. Quando você vai fazer esse tipo de coisa, eu acho que você tá se abrindo pro mundo espiritual. É como aquele velho ditado, né, do abismo. Você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você. Eu acho que o mundo espiritual é tipo isso. Se você vai lá mexer com ele vai mexer com você. Eu vou mexer com Sim. você, viu? Eu ia perguntar se tá olhando pra onde. Ai, Olhe demais pro abismo e ele vai achar que você quer dar a bunda pra ele. É verdade. Essa é a minha eu já vi interpretação. essa. É muito bom. Nossa. Eu já vi. Eu pensei, como seria isso? Só que aí eu voltei atrás e eu falei, não quero saber, não. Deixa quieto. Esse é muito bom. Dos vídeos do clone lá, Kaká, tinha algum que você achava assim irado que você. Cara, Vocês eu não comentaram do lembro. clone, na minha ausência? Não, foi agora. Ah, tá. Eu não tenho um vídeo específico, mas toda vez que ele lançava, era um dos canais que eu mais assistia, porque eu nunca faria. E eu gosto de ver essas coisas, eu gosto de assistir. acompanhava Eu gosto também. de jogo de terror, filme de terror, tudo de terror eu gosto. O pior é que eu também assisti um pouquinho. Nossa, eu Eu gostava ass- muito, cara. Eu não assisti um pouquinho, eu assistia pra caramba. Vocês devem conhecer o Spook House, né? Então, vocês Também. conhecem o clone. Nossa, vi sim, também, na mesma época que eu Maior assisti o etnólogo Clone do também, Brasil. Pior que Eu acompanhei demais o Rodrigo. Tipo, demais mesmo da conta. Eu mostrei pra minha mãe, que era muito espírita na época também, né? Até hoje, é mais do que na época, na verdade. A gente assistiu os vídeos tudo junto, cara.
Ele fazia Cara, essas foi uma análises, época né, do muito- vídeo do clone. Sim. Não sei se vocês chegaram a ver aquelas análises espiritual, acho que era o quadro dele. Que Não ele cheguei a ver. colocava, Sim. que ele colocava a mãozinha no monitor e dizia exatamente onde estavam os fantasmas e tudo mais. Sim, Aí sim. aquilo era aquela parada que eu comentei com vocês uma vez, que tem os tipos de médium. Médium né? Tem o digital. vidente, o clarividente e o psíquico. O Tem que se Rodrigo, atualizar, pô. o Rodrigo, ele cai no Agora que eu clarividente, entendi, né? o digital. Caramba, clarividente, que doideira. É, aí ele cai nessa Quando você tá clarividente. passando o Windows Defender, você tá fazendo um exorcismo. É verdade. Muito bom, muito Tá. bom. Daí ele cai nessa, né? Ele explica isso no vídeo dele, né? Que o clarividente é o que vê através de algo, né? Ele consegue ver através Aham. das coisas. Daí ele bota lá a mãozinha dele no monitor e consegue dizer, né? Por ele ser muito desenvolvido. Acho que ele é a pessoa mais desenvolvida espiritualmente, assim. Dessa parte, Cara, né? De mediunidade e tudo mais que eu conheço. Eu acreditava muito nele. Até Eu uns também. vídeos que ele faz. Até que ele fez uns vídeos, tipo, indo na casa do pessoal. E aí ele usava muita técnica de hipnose nas pessoas. E aí eu comecei Sim. já a não acreditar Não, muito nele. Outra coisa também que me pegou dele, que eu parei, né? De O defender, vídeo do rato é acompanhar, tenso. É esse mesmo. É que acho que tem um vídeo que ele fez, uma dessas análises espiritual, e ele falou uma coisa, só que depois eu acho que ele fez o mesmo vídeo e falou outra, sabe? Daí, tipo, Nossa. entendeu? Caraca. Aí eu tenho lembranças disso da época, que faz muito tempo isso. Mas eu tenho lembranças disso. Daí eu comecei a parar de acompanhar. Eu vi o pessoal Sim. falando sobre análise fria, né, também, que Também. existe a análise fria, né, a análise quente. Aí foi juntando as peças e eu Uhum. parei de acompanhar. Eu não acredito que Sim. tudo que ele fale seja mentira, né? Porque o cara ele tem um conhecimento absurdo. Eu acredito realmente que ele tem estudado muito sobre várias religiões. Daí o que ele eu fala, acho que ele acredita, só que ele aumenta muito usando a hipnose. pode ser. Pode ser. Nossa, eu adorava o trabalho dele, mas não que eu não goste agora. Eu não tenho problema nenhum. Só que eu acreditava que era 100%, sabe? E eu aí também acreditava 100%. É igual o do Eu clone também também. acreditava Eu 100%. também achava que era. Pelo questão menos de eu acreditar, acredito né? que muita coisa já é montada, mas na época eu achava que era tudo real, sabe? Tipo, as coisas que aconteciam. Pode ser que era na real época, mesmo, mas. Nossa, mas foi uma época que exatamente. eu tava muito hypada nisso, e aí eu queria Isso. saber, e Sim. aí acompanhava muito. Exato, cara, eu sou igual a Caju nesse sentido. Eu acreditava quase que 100% no negócio e hoje só tá ok. O Rodrigo, principalmente, porque ele pegava vídeo de outra rapaziada e desmentia também, né? Igual do Renato Garcia, não sei se vocês lembravam da época. Ele tinha um quadro lá, o Caçador de Lendas, que era um negócio muito, muito absurdo, assim, sabe? De porta batendo, os negócios Pô, assim. esses bagulho de TV é muito feio, velho. Não era de TV, não, era no YouTube mesmo. Era no YouTube mesmo? Era no É, YouTube mas- mesmo. O Renato Garcia, inclusive, eu acho que ele é gigantesco hoje em dia, cara. Se vocês forem pesquisar. Pô, ele- eu nem conheço, mas É que eu não acompanho. eu achei que era de TV por causa do nome até. Mas Parece agora nome uma de... pergunta real. Vocês assistiam o do Gugu? As lendas Nossa, urbanas? Gugu era Que foi um dos meus maiores traumas de infância. Aconteceu comigo. Acho que o aconteceu comigo era. Eu acho que o meu maior trauma desse programa foi a do livrinho que ele escrevia tipo, fulano, tipo um Death Note, fulaninho vai quebrar a perna. Aí ele colocava dentro de uma escrivaninha. Nossa, eu acho que esse daí foi o maior ápice assim de medo que eu tive. E de boneca. Boneca, eu tô no dizer aqui tipo pra da Kaká vocês. nesse ponto. Pra dizer aqui pra vocês, Ai. o Renato Garcia ele tem 30 Me milhões de explica, qual inscritos. que é o medo de Tá boneca? maluco? Caramba. O meu medo Cara, de era boneca? Vamos ver da Kaká, Cara, vamos ver da explica Kaká. esse Eu, medo. eu tenho uma certa história, mas aí eu já não sei se eu era criança, real. Essa daí eu realmente não sei se foi delírio meu. Mas quando eu era pequena, eu tinha uma boneca, uma boneca, tipo, Quando da ela minha era. altura, literalmente. E ela tem um nome, eu não lembro o nome, que tinha um cabelinho loirinho, e aí os bracinhos dela eram durinhos, as perninhas eram durinhas. Era uma boneca que parecia uma A criança. Não, não era Polly, não, era grande. Então, da tua altura. Qualquer uma era grande pra você, cara. Então. Tadinho. Quando ela falou era, né, pequena. Continua, Kaká. Foi mal, foi mal. Por isso que ela tinha medo das bonecas, era tudo do tamanho dela, mano. Imagina, era assustador, cara. Ó, Natan, aqui na Twitch descendo lá embaixo tem um link também, tá? Você falou que tá dando um erro aí no LivePix.
Mas, enfim. Aí eu tinha essa boneca que era minha, essa boneca. E aí eu deixei na minha avó, porque eu acabava indo lá, às vezes eu gostava de brincar nela lá. E um dia eu tava deitada na cama e a boneca tava no canto da parede. E eu juro, essa boneca piscou pra mim, cara. Eu tenho certeza que essa boneca piscou. Eu falo que é um delírio de criança, mas eu tenho certeza, sabe? Foi um delírio, mas tenho certeza do delírio. Não, eu tenho É igual as certeza. histórias É igual as histórias do boneco do fofão, né? É, sim. Natália, Só que né? a do Fofão realmente tinha uma estaca atrás do Fofão, né? Só que Sim. a dessa boneca, eu juro que ela piscou pra mim, porque ela tinha aquele mecanismo que se você mexe nela, ela pisca assim, sabe? Aham. Só que ninguém tava vendo na boneca, eu tenho certeza que ela piscou. Aí, até hoje, minha avó tem essa boneca e eu não consigo ficar perto dela. Olha, sobre isso, nenhuma eu boneca. sou um pouco. Sobre isso, eu sou um pouco mais da opinião do Blue. Eu acho que tem explicação. Pode ter sido só um simples defeito no mecanismo ou algo do tipo, sabe? Não, tudo Chato bem. imaginou mesmo. Eu imaginei também, não tenho dúvidas, assim, mas, tipo, eu tenho tanto medo que eu sou crente que foi verdade, sabe? Eu tenho muito medo de boneca. Agora vamos fazer aqui, ó. O advogado do diabo. Agora eu não tô acreditando. Vamos falar que tem espírito, vamos falar que tem demônio. Ok. Tá. Antigamente, eles não faziam rituais? Não fazia fantoche, estátua Antigamente não, ainda pra faz. cultuar essas entidades? Ainda faz. Uhum. Então, tanto que a igreja não gosta muito, né? Que você faz ídolos, né? Sim, Exato. sim. Faz coisas pra Deuses adorar. pagãos, basicamente. E se você parar pra pensar, o que é a boneca? Um de desses. Não é? Entraria no... Ai, tem uma série, esqueci o nome dessa série. Que tudo tem vira um deus, tipo o deus da internet, o deus da TV, da deuses mídia. americanos. É, isso aí. É, É faz tipo sentido. isso, você tá criando vários receptáculos, né? Exato. Sim. Coisas que parecem seres humanos que entidades podem entrar. É, e tem muito, tipo, esse Exato. esquema de ritual, tem muitas coisas que, tipo, já são documentadas historicamente como parte de religiões. E hoje em dia, tipo, a gente tem com o embasamento que a gente tem já, principalmente sobre psicologia, que eu achei muito interessante, que eu tava vendo isso recentemente. Tem um ritual budista, não, é tipo um século budista, tipo, não é um consenso, mas tem umas vertentes do budismo que acreditam no ritual de você, basicamente, separar sua alma. Você ter, tipo, conseguir conversar com você mesmo, sabe? Tipo, de fato, você falar e ouvir. E Doideira. as práticas pra causar esse ritual são descritas psicologicamente como, basicamente, esquizofrenia autoinduzida. Então, tipo, Cara, Meu Deus! então, de fato, as pessoas começam a ouvir, começam a ver, começam a conversar. É Nossa, agora literalmente eu fiquei tenso. esquizofrenia autoinduzida. Porque é uma coisa que demora Vendo. muito tempo e tudo mais. É uma prática que demora, tipo, anos pra você, entre aspas, aperfeiçoar o seu clone, entre E por aspas. que você vai querer aprender a fazer isso? Então, isso é uma coisa, isso eu não entendo. Essa é a parte que eu acho bizarro. E tem comunidade Já hoje em tem uns dia. caras que faz isso sem querer, né? Exato, Principalmente exatamente. E, É. tipo, O o que eu jeito que conheço isso é parecido ocorre, com isso aí. o jeito que isso acaba ocorrendo é muito próximo do que as crianças fazem quando tem os amigos imaginários na infância, que é basicamente você vai conversando com Meu alguém, Deus! e à medida que você Até você ouvir. exato. Você vai conversando e, tipo, é uma questão de constância, meses, anos. Você Né? imagina a personalidade, fisicamente, como que é esse seu clone, essa pessoa. E a partir de um certo tempo, você vai mudando a estrutura do seu cérebro pra você começar a ouvir de volta. E tem comunidade, hoje em dia, tipo, no Reddit e tudo mais, do pessoal que faz isso porque se sente solitário ou coisa do tipo. É muito bizarro. normal. Hoje em dia, realmente, o povo tá realmente, numa mano. pira de É porque é mais fácil, né, você demorar 8 anos pra se fazer um troço desse do que se arranjar um amiguinho. É mais fácil. O povo tá tão patético É a que eu mesma acho que é coisa que verdade. o CLT faz, Muito né? bizarro, cara. Não, mas Ele fica falando... conversando com ele mesmo, falando, não, eu tô bem, eu tô feliz. Caramba, isso foi uma indireta, Blues. Cara,
Não. Direta pra todos os Não, foi CLTs que totalmente estão assistindo. direta. Então, Então tá bom. direto. Já viu o Blue fazendo direto? Não, mas se... Eu tava ouvindo um tempo atrás umas paradas sobre essas coisas assim de outras religiões. E, por exemplo, no Islã, eu acho, existe mais um tipo de classe espiritual, que são os gênios, né? Os gênios, isso, eles são É muito. verdade. Se você não acredita Os no de gênio, você nem entra no Islã, pra vocês terem uma ideia. A gente Não, tá pelo menos falando no de real. gênio da lâmpada? Gênio É, da sim, lâmpada. Gênio exato. da lâmpada. Ah, Exato. tá. Só que, tipo, você E tá para- falando só do Então, gênio da tipo de lâmpada. neutro. Tem vários tipos de gênio. Tipo, não Sim, é só o sim. da lâmpada. É como se fosse uma classificação de espírito a mais que eles têm, né? Além de demônio. Como se fosse É um uma demônio, entidade. não é? É como um se fosse demônio. uma Então- entidade. É parecido, então, com o sistema do próprio espiritismo, que tem várias entidades, que tem a Exatamente. Pombagira, o Preto Velho, a Criança, o Exu. Deve ser mais É ou como menos se isso fosse aí. mais ou menos isso mesmo. Só que pra eles você tem que acreditar. Tem que acreditar em gênio. Tanto Eu acho que. o Magiro engraçado. Eu sempre achei engraçado. A primeira vez que eu ouvi esse tema, eu achei que era uma piada, pra vocês terem uma ideia. Mas depois eu entendi Você o que era. descobriu E que eu é pensei, pô, real, que merda. né? Mas, por exemplo, nessa parada dos gênios, quando Salomão construiu o templo lá, né, antigamente, dizem que ele tinha realmente gênios guardado em pote pra poder construir. Falam que Salomão fazia magia pra prender demônios, né? Fazia as chaves dele, tudo sobre... Ele meio que fez o misticismo judaico, né? Que é como se fosse... Então, tipo quando você pede sabedoria de Salomão, tá, mamãe? Você tá fazendo uma blasfêmia? Cara, não sei, porque no começo da vida dele ele era de boa. Ele era tranquilo, ele era uma pessoa boa. Depois que ele foi começar a ficar malucão. Ele é basicamente Então tem o pai que da demonologia. pedir... Sim, sim. Tem que pedir Salomão. sabedoria de antes do time skip, né? Que isso?